Amém. Certa vez eu escrevi na internet algo sobre os peixes não perceberem o ambiente em que eles vivem. Ou seja, é difícil para um peixe saber que ele está molhado, porque molhado é tudo que existe para o peixe. Não é? Ele não conhece algo diferente e é tudo que ele conhece. Então um peixe nunca pensa que está molhado. Ele nunca pensa a respeito disso. Isso faz ser difícil, eu diria quase impossível para uma pessoa da nossa cultura saber que ela é arrogante para com Deus. E o dia dela hoje praticamente foi um derramar de arrogância em relação a Deus. Porque a arrogância em relação a Deus é tudo que a nossa cultura conhece. A arrogância contra Deus é o oceano onde nós nadamos. A arrogância contra Deus é o ar que nós respiramos. A arrogância contra Deus é o tecido que teceu as mentes naturais de todos nós. Então nós nem sabemos que essa arrogância está lá. A arrogância para com Deus é o nome da nossa cultura. E Paulo, por exemplo, coloca assim isso em Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela a injustiça. Agora, eu estava lendo no início um trecho de um sermão de Jonathan Edwards, e nós vimos como ele sempre vira o texto contra ele mesmo, contra nós. Ele diz que você sempre devia ler a Bíblia contra você mesmo. Arrogância, essa arrogância que nossa cultura sequer percebe, está expressa quase na mesma proporção na igreja dos nossos dias do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:2: renunciamos aos modos vergonhosos e dissimulados. Recusamo-nos a praticar astúcia ou adulterar a palavra de Deus, mas pela declaração aberta da verdade, nos recomendaríamos a consciência de todos à vista de Deus, diante de Deus. Eu acho que uma das maiores marcas da arrogância do homem para com Deus está presente quase que igualmente no mundo, na nossa cultura, quanto na igreja. E a maneira com que ela mais se expressa em nossos dias é através do relativismo. Ou seja, eu sou relativista quando eu, por exemplo, acredito em algo até que aquilo me prejudique, até que aquilo me atinja. Isso nos faz ver como é fácil prostituir a nossa mente. Então, quando nós pensamos no relativismo como o maior sinal de arrogância, não só agora, mas é tão galopante em nossos dias, nós, por exemplo, precisamos de uma definição de trabalho, não é? Porque às vezes as palavras estão nas nossas mentes e elas já perderam um tanto do seu significado. Então, visto que quando a gente fala em relativismo aqui, todos nós temos uma ideia, e uma ideia ruim, e às vezes não conseguimos entender como isso é uma arrogância presente na igreja como no mundo. A maneira útil de esclarecer o que a gente quer dizer com isso, e isso é perguntar em que difere, não é, quando nós podemos definir o que é bom quando nós falamos no pensamento, em pensar relativamente daquilo que é mal e que caracteriza a nossa cultura. Então a gente pode usar exemplos de como o pensamento bom, que é relativo, é indispensável para nós. Se eu disser que João das Couves é uma pessoa muito alta, essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa em relação a alguma coisa. É relativo quando você diz que João das Couves é alto.
porque isso é relativo aos padrões de medida que nós estivermos usando. Então, se João das Couves tem 12 metros de altura, ele é alto, não é, em relação a mim. Não é? Ele é alto em relação aos homens, não é? De maneira geral. Mas se eu falar que João das Couves é alto, seria falso em relação ao Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, 828 metros em Dubai. Então, perto daquele prédio, ele é baixo. Então, você vê que a ideia de que ele é alto é relativa ao padrão que nós estamos usando. Ou se nós, em vez de usar um prédio tão alto assim, compararmos ele é alto em relação à girafa. Não? Em relação à girafa, ele é baixo, ele não é alto, não é? É relativo. Portanto, a gente pode dizer que a declaração João é alto, é verdadeira ou falsa em relação ao padrão que nós tivermos estabelecido. Se o padrão for uma girafa, ele não é alto. Se o padrão for o prédio, não é? O prédio mais alto do mundo, então ele é bem pequeno. Então essa é uma boa maneira indispensável da boa comunicação, de nós falarmos que realmente há uma coisa boa em dizer que algo é relativo dentro de determinados parâmetros. Então, se você não puder falar que as afirmações, as coisas são relativas nesse sentido, seria ruim, não é? Porque nesse sentido as coisas são relativas. Já a altura de João, ele é alto, e isso é relativo dependendo do que é o padrão com o qual a gente vai comparar. Não é? E sempre que eu falo algo, então eu devo estabelecer qual é o padrão para que a gente possa entender. Então, muitas conversas que nós temos no dia a dia ficariam impossíveis sem isso. Eu, por exemplo, posso dizer que minha mãe, quando morreu, ela era velha. Não é? Ela morreu com 94 anos. E ela era velha em relação aos homens, em relação à idade com que a maioria dos homens vive e morre. Mas seria falso em comparação às civilizações, que duram milhares de anos às vezes. Não é? Seria falso em relação às sequoias gigantes da Califórnia, que não só são altíssimas, não é? Mas tem milhares de anos, às vezes. Então, minha mãe, em relação às sequoias gigantes, não era velha quando morreu. Esse dia eu estava vendo uma foto de um tubarão, não é? Que tem 300 e poucos anos, quase uma espécie de tubarão. Tem quase 400 anos, não é? Incrível. Então, aquele tubarão estava vivo aí, andando pelo oceano, sei lá, quando Jonathan Edwards viveu no mundo, quando o Spurgeon viveu, eles viveram, eles morreram, e está aquele tubarão lá, ele está lá até hoje, ainda está vivo. Não é? Então, em relação à vida mesmo desse animal, minha mãe não seria velha. Então, quando a gente diz assim, esse carro aqui está em alta velocidade, em relação a quê? Em relação ao limite da estrada, que é 80 km por hora. Ele passou em alta velocidade. O limite da estrada é 100 km por hora. Agora, em relação a um Fórmula 1, ele estava devagar. Não é? Ele estava em primeira marcha na Fórmula 1. Ele estava na largada, não estava em alta velocidade. Se a gente falar que o choro de um neném é alto, é ensurdecedor, não é? Em relação a padrão de altura da conversa das pessoas, o choro do bebê é alto. Mas em relação a um trovão, então ele é baixo. Não é? E a razão de a gente não chamar isso de relativismo é porque a gente está assumindo que a pessoa que diz que o João das Couves é alto, que minha mãe morreu velha, que o choro do bebê é alto, a pessoa que diz isso, ela acredita que existe um padrão externo, objetivo, para validar a afirmação verdadeira, não é? Por um lado, o padrão são os seres humanos. Se os seres humanos são o padrão, então essa pessoa é alta, ela tem 12 metros de altura, não é? E se o padrão é uma girafa, então essa pessoa é baixa, porque ela é bem mais baixa que uma girafa. Então você vê que ela não é relativista.
É óbvio que a altura é relativa, mas isso não é o que o relativismo é. Assim que essas duas pessoas que estão conversando disserem qual é o padrão, as duas concordam. O padrão é a girafa? Então é baixo mesmo. Há um padrão externo que diz para nós isso. O padrão são os homens, então essa pessoa é alta. O relativismo prevalece quando outra coisa acontece, né, e não isso. Primeiro, ele acontece quando não existe um padrão externo objetivo para medir a verdade ou a falsidade de uma afirmação. Se eu falasse que João das Couves é alto e não tem nenhum padrão para estabelecer se ele é alto ou baixo, isso é o relativismo. É dizer, cada um acha o que acha. Não tem nenhum padrão que possa dizer se ele é alto ou baixo. Se você acha alto, ele é alto. Se você acha baixo, ele é baixo. Porque o padrão não existe. Em segundo lugar, pode haver um padrão externo. A gente pode admitir o relativista, mas ele diz que ninguém sabe. Não é? Pode existir, mas ninguém sabe se existe e ninguém pode, então, usar o padrão. Em terceiro lugar, pode haver mas ninguém consegue descobrir esse padrão, então ele não pode funcionar como um padrão, porque a gente não pode descobrir. Em quarto lugar, o pensamento relativista seria se pode haver um padrão externo, objetivo, mas não me importa qual seja esse padrão. Eu não vou basear minha convicção no padrão. Eu vou basear minha convicção no que eu sinto. E não no padrão, apesar dele existir e ser acessível. Toda essa conversa é uma conversa sem importância se a gente estiver falando sobre a altura de uma pessoa. Não é? Não é muito importante se alguém achar que aquela pessoa não é alta ou não é alta, mas quando a gente muda para assuntos mais importantes, então isso tem toda a importância do mundo. Considere, por exemplo, a declaração: essas relações sexuais são ilícitas. Duas pessoas podem discordar nisso e não ser relativistas. Ambas as pessoas elas podem dizer: existe um padrão externo, objetivo para avaliar essa declaração, a saber, a vontade de Deus revelada na Bíblia. E alguém pode dizer que a Bíblia ensina que é errado, e o outro pode dizer: não, a Bíblia não ensina isso. Isso não é relativismo. Não é? O relativismo ele entra em jogo quando alguém diz: não existe um objetivo, um padrão externo para o certo e para o errado que possa validar, dizer que existe relações sexuais ilícitas. Não é? Então, a afirmação de que as relações sexuais, determinadas relações sexuais, são erradas, é relativa ao seu padrão de avaliação, mas você pode alegar que outros devem se submeter a esse padrão de avaliação. Isso já leva o assunto para outro patamar, porque essa é a essência do relativismo. Não existe nenhum padrão de verdadeiro e falso, certo ou errado, bom ou mal, belo ou feio, que pode ser um padrão para mim e para você. Nenhum padrão é válido para todo mundo. Nenhum padrão está estabelecido para todas as pessoas. O que isso implica sobre a arrogância final do homem e o que isso implica sobre a verdade. Os relativistas podem inferir disso que não existe verdade. É simplesmente uma categoria inútil, confusa, retrógrada, não é? Uma vez que não existem padrões externos, objetivos válidos para todas as pessoas, que seja o mesmo para todo mundo. Ou podem continuar a usar a palavra verdade, porque você vê que nossa cultura continua usando a palavra verdade e a igreja dos nossos dias continua usando a palavra verdade. Mas simplesmente as pessoas querem dizer que verdade é o que está de acordo com suas preferências subjetivas. É por isso que tem pessoas que, dependendo da situação, elas podem pertencer a uma igreja que prega algo. Se, por outras razões, ela precisar pertencer a algo que ensina algo totalmente diferente, contanto que aquilo seja cômodo, ela vai se adaptar. Isso acontece facilmente, não é? Nós mudamos
se for conveniente. Porque eu falo que creio na verdade, mas a verdade ela é conveniente. A verdade que eu chamo não é um padrão externo a mim que define algo. A verdade para mim é algo que está de acordo com as minhas preferências naquele momento, naquele instante, ou que são confortáveis para mim. É por isso que eu, por exemplo, já ouvi várias vezes as pessoas falar assim, mas e se teu pai tivesse ido para o inferno? Ou se teu pai foi para o inferno? Então, essas pessoas acreditam que se eu me sinto mal com esse fato, ou seja, se eu tenho uma sensação ruim com o fato do meu pai ter ido para o inferno, então eu posso mudar a verdade para dizer que ele não foi. Como se eu me sentir bem ou mal tivesse alguma coisa a ver com a verdade. Ou então as pessoas dizem, e se teu filho experimentasse isso, se teu filho fosse assim? Então, como isso, se meu filho for assim, seria algo triste para mim, então eu posso mudar a verdade a respeito disso e dizer que aquilo não é errado. Porque agora, se eu falar que aquilo é errado, eu vou me sentir mal. E é como eu me sinto que define a verdade. Ou, e se você estivesse experimentando isso? Então, como eu estou experimentando determinada coisa, que é, por exemplo, pecado, e aquilo, se eu abraçar, em vez de eu negar o mal daquilo, eu fingir que aquilo não é mal, vai me fazer me sentir bem? Então, a pessoa que pergunta isso acha que realmente não existe verdade. E isso inunda a igreja. Se você perguntasse às pessoas da igreja se elas são arrogantes para com Deus, elas diriam que não. Se você perguntasse se elas são relativistas, elas também diriam que não. Mas não é verdade. Não é? Então, você pode... o homem relativista, ele vai dizer, não vai dizer que você não pode ter padrão, mas você pode escolher o que você quiser, conforme a sua conveniência. Você pode preferir a Bíblia, ou você pode preferir o Alcorão, ou você pode preferir o livro dos Mormons, ou você pode querer o pequeno livro vermelho de Mao, ou você pode abraçar os ditos de Confúcio, ou a filosofia de Freud, ou a de Marx. Você pode pegar o padrão que você quiser, porque nenhum deles, na verdade, é uma verdade. Agora, pode ser um padrão para você, ou nenhuma dessas coisas, mas seus próprios desejos imediatos. E como eles mudam, o que você crê sobre Deus muda também. Como seus filhos mudam, seu cônjuge muda, enfim, você mesmo muda, né? Então essas coisas também vão mudar. Ou seja, seus desejos imediatos ou qualquer centena de outros que vão surgir no futuro passarão a ser o seu padrão. Nesse caso, você vai ouvir a linguagem, é verdadeiro para você, mas não é verdadeiro para mim. Por que eu sou assim? A Bíblia pode dizer isso, que um filho de Deus devia ter essas características, mas eu não tenho essas características, mas eu sou o filho de Deus também. Por quê? Porque eu me sinto bem se eu falar isso. E a maneira com que eu me sinto define a verdade. O que a Bíblia diz não define a verdade. Em suma, a essência do relativismo é a convicção de que afirmações como relações sexuais, esse tipo de relação sexual é errado, não se baseiam em padrões de avaliação válidos para todos. Não existem tais padrões, conceitos como verdadeiro e falso, certo, errado, bom, mal, feio. Tudo depende. Você vê que isso é o mar que a nossa cultura vive, por isso que ela não sabe que está molhada. A arrogância, o mar, ela se revela muito no relativismo, mas é da igreja também. Porque as convicções das pessoas sobre a verdade de Deus dependem de muitas coisas, do que ela está sentindo hoje. É por isso que tem pessoas que têm 1000 convicções diferentes durante, às vezes, 20, 30 anos, servindo, supostamente acreditando na Bíblia, porque na verdade ela não acredita na Bíblia. Ela, à medida que a vida dela muda e que é mais conveniente, ela vai alterando. E a gente pode começar a nossa avaliação do relativismo como uma interação. Eu acho que é o melhor texto, eu já mencionei ele, que a maioria dos relativistas não são conscientes. Eles não vão dizer assim, grande parte, né?
eu sou relativista, eu não acredito na verdade. Ou ele não vai dizer, eu não acredito em Deus. Não, eles não fazem isso. Como isso é como o mar onde as pessoas estão, elas percebem muito pouco o relativismo. Então, há um relativismo, há os relativistas inconscientes. E eu acho que esses são os que estão mais na igreja. Apenas não percebem quão parecidos eles são com todo o resto da cultura. Eu acho que a maioria, assim, que são o tipo mais comum e prevalecem em todas as épocas e prevalecem na nossa época também. Não é? Então, se você perguntar se é um cristão, você é arrogante com Deus? Ele vai dizer que não. Você é relativista? Ele vai dizer que não. Você é contra o relativismo? Ele vai dizer que sim. Mas ele é o mesmo que vai dizer assim, não, mas e se você, seu pai, seu filho, você, e se você se sentir assim, ele perdeu, né, as maneiras de avaliar isso. Então aqui em Mateus 21, 23 a 27, diz assim, e quando ele entrou no templo, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele enquanto ele estava ensinando e disseram, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes, eu também lhes farei uma pergunta, e se vocês me derem uma resposta, também vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, de onde veio? Do céu ou do homem? E eles discutiram o assunto entre si. Eles fizeram um debate lá, né? Antes de responder, eles foram para um canto lá e discutiram o que eles iam responder. E eles discutiram o assunto entre si, dizendo, se dissermos, é do céu, ele vai responder para nós, por que então vocês não creram? Mas se a gente disser do homem, nós tememos a multidão, porque todos consideram que João era um profeta. Então eles responderam a Jesus, nós não sabemos. E Jesus respondeu para eles, nem eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Então observem, essas pessoas que são relativistas, mas elas são as pessoas que estudavam a Bíblia no Velho Testamento, naquela época. Eles eram os especialistas. Se você perguntasse a eles se eles acreditavam em algo, eles vão dizer, acreditamos na palavra de Deus. Nós somos os intérpretes, nós somos as maiores autoridades, né? Nós ensinamos o povo a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós, nós morreríamos pela palavra de Deus. Você vê que eles são totalmente relativistas, mas isso é meio que inconsciente, né? Então você observa como os principais sacerdotes e os anciãos lidavam com a verdade, e vê se não parece como a igreja dos nossos dias lida com a verdade. Jesus pediu a eles que eles tomassem uma posição sobre uma afirmação simples. É do céu ou é dos homens? Não é complicado. Só tem duas respostas possíveis. Ou o batismo de João vem do céu, é de Deus ou é do homem? Era como se eu perguntasse, esse evangelho que está sendo pregado aí, isso aí é o evangelho como está na Bíblia ou isso é uma falsificação? É simples. É só olhar a Bíblia, ver o que está sendo ensinado. Eles ponderaram, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, a gente vai ficar envergonhado. Ele vai envergonhar a gente, porque Jesus vai mostrar que a gente é hipócrita. Como é que vocês sabem que é do céu e não seguiram? Como é que vocês sabem que isso é a verdade e vocês não abraçaram a verdade? Ele vai envergonhar a gente. Ele vai mostrar a nossa hipocrisia se a gente disser que isso é de Deus, é do céu. Porque a gente não creu. Não é? A gente não creu em João. Mas se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, vocês não viveram de acordo com isso. E ele vai mostrar para todo mundo que nós somos hipócritas. E nós seremos então envergonhados diante da multidão. Mas se a gente disser que o batismo de João é do homem, a multidão vai ficar furiosa conosco. A gente vai perder os seguidores. Porque todos eles acreditam que João era um profeta. E pode haver o quê? A gente pode ser... primeiro que essa turba aqui pode até praticar violência contra nós. E eles vão perder o respeito por nós. Portanto, visto que a gente não quer ser chamado de hipócrita e ser envergonhado, e visto que a gente também não quer perder a multidão que acha que a gente somos mestres que ensinam a Bíblia, a gente não quer uma coisa nem outra. E se a gente der uma resposta, uma coisa ou outra vai acontecer. Então a gente vai dizer o seguinte, vamos dizer, nenhuma dessas duas coisas é a verdade, nem que é do céu, nem que
é do homem. Nós vamos afirmar outra coisa como verdade. Nós vamos dizer que a verdade é que a gente não sabe, não é? E não sabemos, ou seja, a gente vai trazer outra coisa que, entre aspas, é verdade. A gente não sabe se é do céu ou é dos homens. Agora, o que a gente deve fazer com isso? O que isso mostra sobre a igreja? Sobre a nossa cultura, não é? Isso aqui não é relativismo completo. Se perguntasse aos anciãos e aos sacerdotes, vocês são relativistas? Não, não sou relativista. Eu acredito no sacrifício. Eu acredito na lei de Moisés. Eu não acredito que pode ser isso, ou os deuses gregos, ou os deuses romanos. Não acredito nisso. Eu acredito só numa coisa. Eu não sou relativista, mas eles eram. Isso não é relativismo completo ou consciente. Em vez disso, o que vemos aqui são as sementes do relativismo completamente arraigadas, não é? Porque é assim que funciona a mente humana. É assim que funciona a mente depravada. A nossa mente ficou escravizada pelas nossas paixões. Se alguém disser a verdade, mas que me desagrada, eu não gosto da verdade. Porque a mente ela ficou escravizada pelas minhas paixões. A mente é um dom de Deus que era só para ver, analisar racionalmente algo e dizer isso é verdade, isso não é verdade, está certo, está errado. Mas a mente depravada ela funciona de maneira diferente. A mente humana, além da graça transformadora de Deus, ela é depravada. Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, só se sua mente for mudada. Em Efésios 4:22-24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, qual era o problema? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, algumas versões pelas concupiscências do engano, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, a mente de vocês se transformam em cativas da verdade. A mente, então, é depravada. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo 6,5: e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. A mente corrompida e privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E ela é aviltada, é o que diz em Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. E a mente humana é dura. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento, a mente dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a mente humana se tornou obscura e fútil. É o que Efésios 4:17-18 diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, os homens não regenerados, né? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, o homem foi criado por Deus para descobrir, amar e ser moldado pela verdade, para responder à verdade e assim conhecer Deus e desfrutar Deus. Em Mateus 21, 23, 27, é uma ilustração do que aconteceu com o homem. Todas essas passagens de Paulo mostram o que aconteceu com o homem nos homens mais... que você menos imaginaria encontrar isso, que eram os anciãos e os sacerdotes de Israel. Os anciãos e os principais sacerdotes não estavam usando a mente para formular uma resposta verdadeira à pergunta de Cristo. Eles não pensaram assim: vamos responder a verdade. O que nossas mentes, ao olhar o batismo de João, o que elas acham ser a verdade? Isso é de Deus, isso é dos homens.
mas eles usaram a mente deles de uma maneira diferente. Eles raciocinaram cuidadosamente. Você vê que a mente deles funciona bem, né? Funciona muito bem. Eles disseram, se a gente disser isso, vai acontecer isso. Os caras são espertos e a mente deles está funcionando, né? Agora, se a gente disser essa outra coisa, ele vai dizer isso. Eles estão raciocinando cuidadosamente. Cada sermão, cada coisa que a gente ouve no mundo ou na igreja, a gente é capaz disso, de raciocinar cuidadosamente. Não é? Eles estão raciocinando cuidadosamente. Por quê? A questão é por que eles estão raciocinando tão cuidadosamente? Porque a verdade estava em jogo. Eles estavam preocupados com a verdade e que a verdade precisava ser exaltada? Não. Eles estavam raciocinando tão sagazmente porque a pele deles estava em jogo. A reputação deles estava em jogo. O que as pessoas iam pensar deles estava em jogo. O que eles gostavam e amavam estava em jogo, não a verdade. Eles estavam raciocinando de maneira sagaz, porque o que estava em jogo não era a verdade, era eles. Eles não queriam ser envergonhados e eles não queriam ser prejudicados. E eles sabiam que dependendo da resposta deles, eles podiam ser envergonhados e podiam ser prejudicados. Então o que aconteceu com a mente e a serva da mente? Porque a palavra, ou as palavras, deviam ser serva da nossa mente. O que aconteceu? A resposta é que a mente se tornou um escravo das nossas paixões. Não é? É por isso que Jesus diz em Mateus 16, adúlteros, corações adúlteros. Porque a nossa mente se tornou escrava do que eu desejo e não da verdade. E ela funciona bem para explicar todas as coisas de uma maneira que os meus desejos sejam protegidos. E a linguagem se tornou aquela coisa, ou quem faz o trabalho sujo, não é? De encobrir a maldade do meu coração. Os sacerdotes não queriam que as pessoas vissem a maldade de que eles eram hipócritas. A maldade de que eles só estavam interessados em que a multidão honrasse eles pelo que eles eram externamente. Eles não queriam que as pessoas soubessem isso. Então a verdade era irrelevante para eles, para orientar a maneira com que eles pensavam. Não importa para eles, na verdade, se o batismo era do céu ou do homem. Isso para eles não tinha a menor importância. O que importava era que eles não fossem envergonhados, que eles não fossem vistos como hipócritas, que eles não fossem vistos como ignorantes, que eles não fossem vistos como insensíveis. Eles não queriam ser vistos por um foco ruim. Isso que importava. A verdade não importava. Quando eu vou responder algo a alguém e penso, se eu disser isso, essa pessoa vai ficar triste, ou vai ficar assim, vai ficar assado, você vê, a verdade já não é mais importante. A verdade é que se essa pessoa falar isso, ela vai ficar triste comigo. Ela vai me achar insensível. Ela não vai me achar alguém acolhedor. Não é? É assim que eles estão pensando. Portanto, a gente vai usar a linguagem, porque eles falaram, eles não ficaram mudos. A gente vai usar a linguagem para encobrir a nossa indiferença. Eles eram indiferentes se o batismo de João era de Deus ou dos homens. Isso era irrelevante para eles. Eles não se importavam. Então vou usar a nossa linguagem para encobrir nossa indiferença para com a verdade, e vamos usar a nossa linguagem para encobrir também a nossa fidelidade ao nosso orgulho, que tudo que a gente faz é a respeito de nós. Então vamos responder que a gente não sabe, porque dizer que não sabe vai proteger todas essas coisas, vai proteger o meu amor ao orgulho, vai me proteger de ser visto como hipócrita. Então Jesus responde assim, nem eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Em outras palavras, eu não converso sobre a verdade seriamente com quem não tem interesse na verdade. A pergunta de vocês, com que autoridade eu faço isso, não é porque vocês estão interessados na verdade. O interesse de vocês não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes as perguntas seguem essa linha da deles, não é? As pessoas não se interessam com a verdade, elas querem uma resposta que tem a ver com as suas paixões. É por isso que normalmente as pessoas perguntam algo a um pastor, se não tiver a resposta que elas querem, ela pergunta a outro, ela pergunta a outro, ela pergunta a outro, até encontrar alguém que diga o que ela
quer ouvir. Paulo diz que, nos últimos tempos, as pessoas procurariam líderes que falariam aquilo que eles queriam ouvir, que coçassem o ouvido deles. Mas, normalmente, esse é o padrão. E é óbvio que você vai achar. Se você quiser, sei lá, casar com um bicho, você vai encontrar alguém que diga que é um líder que é aceitável. Você vai encontrar. Para qualquer absurdo, você vai encontrar, se você procurar, alguém que diga o que você quer ouvir. E Jesus disse, eu não falo, eu não dou resposta. Porque Jesus pode dizer assim, mesmo assim eu vou responder a vocês com que autoridade eu faço. Jesus está dizendo, qualquer pergunta que é feita sem interesse pela verdade, eu não tenho por que responder. Não é? Porque essa é uma geração de um coração adúltero, não tem interesse na verdade. Você vê que Jesus então nunca se meteria em debates sem sentido. Se ele percebe que as pessoas não têm interesse na verdade, não é? As pessoas fazem perguntas sem nenhum interesse verdadeiro em Deus ou santificador. A maior parte das perguntas que as pessoas faziam a Jesus era assim. Por isso que quase sempre Jesus respondia, vocês não leram o que está escrito? Como quem diz, precisava me perguntar? Não é? Jesus respondeu assim várias vezes. Vocês não leram? Não está escrito? Em outras palavras, eu não tenho conversas sérias com pessoas como vocês, sacerdotes e anciãos. Jesus então abomina esse tipo de prostituição arrogante e covarde de um dos dons mais gloriosos da mente e da linguagem. A nossa mente é uma dádiva imensa da graça de Deus. Sua capacidade de raciocínio, de apreensão, nos difere do resto da criação. E a prostituição disso é um aviltamento enorme a Deus. Deixar a mente cativa das nossas paixões. E a linguagem humana também. Não é? Usar a linguagem como um servo útil da corrupção interna é terrível, porque a linguagem é uma das coisas da imagem de Deus em nós. Então eu disse que essa passagem revela todas as sementes do relativismo. Eu quero dizer que a afirmação de que não existe um padrão único para a verdade ou falsidade que seja válido para todos é profundamente enraizada no desejo da mente caída de se libertar da autoridade e da exaltação de si mesmo. Como eu disse, esses caras jamais diriam, esses sacerdotes e esses anciões, que eles eram relativistas e que não acreditavam na verdade, ou que eram arrogantes. É daí que vem o relativismo. O relativismo não é um sistema filosófico coerente. Como ele vem das nossas paixões não são coerentes, não é? Ele está repleto de contradições, tanto lógicas quanto experienciais. Então, um aluno do ensino médio, não é? O aluno, enfim, quem conhece o mínimo, vê que há algo de errado quando é afirmado que a verdade é relativa. Porque toda pessoa que tem o mínimo de raciocínio vê quão contraditória é essa afirmação. E todo empresário sabe que os relativistas filosóficos deixam o seu relativismo na porta quando entram no banco. E quando descobrem que o dinheiro dele que está lá só está a metade, ele não aceita que seja relativo o seu saldo. E que por alguma razão ficou. Ele diz, não, existe uma coisa absoluta, uma verdade absoluta. Eu depositei tanto, tem que ter tanto. Não, isso é relativo, porque você depositou tanto, mas... Não. Quando as pessoas vão ler um contrato, assinar uma escritura, eles não acham que nada é relativo, tem que estar tudo no papel. O que estiver no papel As pessoas não abraçam o relativismo porque ele é filosoficamente satisfatório. Ninguém faz isso, ele não é satisfatório quando você vai aplicar em todas as relações. Eles abraçam porque ele é emocionalmente gratificante. Por que as pessoas abraçam uma coisa claramente, uma pregação, claramente que não é o que a Bíblia diz? Porque para suas emoções aquilo é gratificante. Ela precisa se sentir bem. O homem psicológico, tudo que ele quer é se sentir bem.
Então a primeira coisa que você tem que banir, por exemplo, ele é dito, são julgamentos morais. Por quê? Porque vai fazer eu me sentir mal. Eu não quero me sentir mal. Isso é o que a gente vê nos principais sacerdotes e anciãos. Eles não se importavam com a verdade. Eles se preocupavam com eles. Eles não queriam se sentir mal de ser visto como hipócrita. Eles nem se importavam em ser hipócrita. Mas eles se sentiriam mal se as pessoas soubessem que eles eram. Eles se preocupavam com a pele deles. Portanto, suas mentes e suas palavras simplesmente funcionavam como meios úteis de evitar a vergonha, que é uma coisa que faz eu me sentir mal. A evitar as pessoas verem algo em mim que vai fazer eu me sentir envergonhado. E vergonha não é uma sensação boa. Então eu tenho que evitar isso. E eles queriam encobrir os danos do seu egocentrismo, os danos da sua covardia. E eles cobriram esses danos desprezando a verdade e respondendo: não, a gente não sabe a resposta. Porque eles acharam que essa era a resposta mais que não causaria dano a eles. Portanto, isso é algo que devemos evitar, lamentar, e se somos filhos de Deus, temos que superar no mundo como o nosso. Você vê que isso pode ser até inconsciente, já que, como eu disse, se você perguntasse antes a esses sacerdotes, eles matavam os animais. Eles entravam no tabernáculo, no templo, nessa época. Eles se lavavam, eles botavam aquelas roupas dos sacerdotes. Eles acreditavam, eles diriam que acreditavam em algo fixo. E me parece que uma das maneiras pelas quais podemos fazer algum progresso para impedir isso é deixarmos claros para nós mesmos quão perverso e destrutivo isso é em nossas vidas. E sempre que a gente falar ou pensar algo, ou reagir a algo, pensarmos: isso não é o relativismo. Eu não estou seguindo essa linha de... A minha mente não está sendo cativa simplesmente ao que eu sinto. Eu não quero simplesmente me sentir bem. Estou desprezando a verdade porque a verdade vai me fazer me sentir mal. Então eu posso aplicar isso, mas nesse caso eu não posso. Então os efeitos malignos e destrutivos do relativismo são vários. Mas um deles, por exemplo, é que ele é uma traição. O relativismo é uma revolta contra a realidade objetiva de Deus. Jesus disse: eu vim, para Pilatos, eu vim dar testemunho da verdade. Dizendo o quê? Que a verdade não está nesse mundo. Ele veio de fora do mundo dar testemunho da verdade. Então a simples existência de Deus cria de maneira inexorável a verdade, não é? A possibilidade da verdade, porque Deus é um padrão supremo e final para todas as reivindicações da verdade, quer eu me sinta bem ou não com isso. Se você se sente bem ou não com o inferno, com papai, mamãe, vovô foram para o inferno ou não, isso não importa, não é? Porque o que eu sinto não define a verdade. Como também se eu me sinto mal de alguém, ou uma criança cair do 10º andar e ela morrer, isso não muda o fato de que se ela cair do 10º andar, ela vai morrer. Ou seja, o fato de como eu me sinto não muda a realidade do mundo. E quando o relativismo diz que não existe um padrão de verdade e falsidade válido para todos, ele não diz que mas ele é completamente ateu. Por isso que um salmo diz: disse o homem no seu coração, não Deus. Ou algumas versões, não a Deus. Naquela época não existia ateísmo. Está falando sobre esse ateísmo prático, que esses sacerdotes, por exemplo, eles diriam que acreditavam em Deus, mas é óbvio que eles agiam como se eles não acreditassem. Como é fácil você declarar que acredita no inferno e não acreditar de fato. Porque você pode ter um medo pavoroso de um vírus e não tem nenhum do inferno. É óbvio que de fato você acredita numa coisa como um fato e na outra não. É só uma coisa, é só uma ideia, não é? Então, comete traição. Em Tiago 2, 10, 11, a gente vê a dinâmica da traição em relação à lei de Deus. Ele diz assim: todo aquele que guarda toda a lei, mas falha em um ponto, tornou-se responsável por tudo. Por quê? Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Qual o argumento?
lógico de Tiago aqui é que ele conecta nossa relação com a lei ao próprio Deus. E se o mesmo Deus disse que não matar e disse não mentir, se você não mata, mas mente, você ainda desonrou o mesmo Deus. Portanto, o que a lei faz é pegou você totalmente, porque Deus devia ser honrado. E você não pode honrá-lo não matando, mas mentindo. Porque foi o mesmo Deus. É a mesma desonra. Então ele diz, a lei tem a ver com uma pessoa. Não é? Então o motivo pelo qual sua falha em um ponto torna culpado de tudo é que o mesmo Deus deu toda a lei. E uma coisa só que é quebrada desonrou a ele. E o que importa é que ao se rebelar contra a lei, você se rebela contra Deus. O que importa não é a lei em si. O que importa é que ela é a revelação de quem Deus é. E se eu me rebelar contra ele por um motivo ou pelo outro, no fato final é que eu me rebelei contra ele. Não é? Então o relativismo é uma rebelião generalizada, uma arrogância generalizada contra o próprio conceito da lei divina. Portanto, a rebelião mais completa contra Deus. É uma traição pior do que uma revolta aberta, porque ela é tortuosa. Você vê que esses sacerdotes e esses anciãos, eles estão revoltados contra Deus, mas eles parecem pessoas que servem a Deus. Talvez o relativismo na igreja seja mais tortuoso do que no mundo. Ele é tortuoso lá, não é? É ilógico e flui da mente caída e depravada do homem. Mas você vê que ele pode ser mais tortuoso entre nós. Em vez de dizer na cara de Deus, tua palavra é falsa, eu digo que ela é falsa quando eu me sinto mal. Quando ela me faz me sentir mal. Se ela não me faz me sentir mal, então eu digo que ela é verdadeira. Nós traímos a ele. A segunda coisa é que o relativismo ele cultiva em nós uma duplicidade. Todos sabem em seu coração que acreditar que o relativismo seja verdadeiro é contraditório. Como, por exemplo, é contraditório eu achar que algo é errado na vida de alguém, mas não é na minha. É óbvio que quando eu faço isso, eu sei que é contraditório. Eu sei que se aquilo é errado lá, é errado aqui. Se o ódio é errado lá, o ódio é errado aqui. Se a mentira é errada lá, a mentira é errada aqui. Se a difamação é errada lá, é errada em mim. É óbvio que quando eu tento dar uma explicação, eu estou igual aqueles sacerdotes usando as palavras para fazer o trabalho sujo, porque eu não quero me sentir mal. Não é? Portanto, filosófica e praticamente, necessariamente, o relativismo ele cultiva a duplicidade. As pessoas que dizem que acreditam nisso não agem de forma consistente com o que elas dizem. Elas são hipócritas, né? O relativismo ele é um gerador de hipocrisia e duplicidade porque ele flui de um coração assim. É contraditório porque o próprio processo de pensar do relativista compromete verdades que ele diz que são relativas. Ele tem que dizer que algumas coisas são verdades para todo mundo. Só que ele disse que não existia nenhuma verdade que era para todo mundo. Ele tem que usar argumentos falaciosos, mesmo para estabelecer a tese. Os relativistas empregam a lei da não contradição, a lei da causa e efeito. Sempre que eles falam sobre sua crença no relativismo em relação com o mundo, e essas leis não são relativas. É por isso que eles usam elas para estabelecer o seu argumento. Mas eles estão tentando estabelecer o argumento de que tudo é relativo usando uma argumentação não relativa. Se eles fossem os relativistas, eles não poderiam nem mesmo formular a premissa e a conclusão que eles chegam, que deve valer para todas as pessoas. Então há uma duplicidade profunda, né, enraizada. E quando alguém o faz, e vamos ser sinceros, a maioria das pessoas estão fazendo isso deliberadamente, isso é totalmente imoral.
Não é? Então o rei fica falando que está vestido, mas ele sabe que está nu. E as pessoas continuam dizendo que tudo é relativo quando sabem que a sua própria pensamento e conversa envolvem princípios não relativos para estabelecer. Isso é mais óbvio quando os relativistas vivem suas vidas, não é? Do que quando estão só no nível do debate. Eles simplesmente não vivem como se o relativismo fosse verdadeiro. Se aquilo é verdadeiro, você vive como se aquilo fosse verdadeiro. Então os professores eles jogam um jogo acadêmico do relativismo na sala de aula, mas depois eles ficam chateados porque o marido delas traiu elas. E elas acham que isso é errado. Ele joga o jogo do relativismo na sala, na academia, na sala de aula, mas fica chateado porque alguém não cumpriu uma palavra que tinha dado a ela ou a ele, não é? Ou seja, é impossível, eles não vivem a vida baseada no relativismo. Eles começam a falar que aquilo é errado, que ser traído é errado, que dar a palavra e não cumprir, porque eles sabem que existe um sentido objetivo que pode ser transmitido entre dois seres humanos e nós temos obrigações morais de compreender o que significa. Nenhum marido jamais disse, olha, visto que toda verdade e linguagem são relativas, não importa que você interprete meu amor como você interprete, ou que você interprete o amor de uma maneira que você pode sair com todos os homens. O importante é que você interprete o amor desse jeito. Eu, como sou um relativista, aceito essa maneira tua de interpretar. Quando nós escrevemos cartas de amor, quando a gente faz contrato de aluguel, quando a gente dá instrução aos nossos filhos, vá à padaria, compre isso, isso e isso. Aí ele vai lá pro shopping, gasta o dinheiro todo lá no negócio de jogos. E a gente acha que existe um padrão correto. E as minhas instruções não foram de tal maneira que ele pudesse entender que ele podia gastar aquele dinheiro daquele jeito. Não é? Que não era relativo. Eu deixei claro, de maneira objetiva, na instrução para o meu filho, ou para um amigo, ou no contrato que eu assinei com a pessoa. Ela sabia. Ela não tinha como interpretar isso de uma maneira totalmente diferente do que estava lá. Ou sermões. Quando a gente escreve uma carta de amor, contrato de aluguel, dá instrução aos nossos filhos, quando a gente prega um sermão, a gente acredita que existe um significado objetivo no que a gente está falando e que todas as outras pessoas são capazes de entender objetivamente o que está sendo dito. Ninguém é relativista quando o seu caso está sendo julgado num tribunal. Você foi acusado de estuprar alguém, de matar alguém. Você não diz, é relativo se quiserem me condenar por isso. Não, a gente acha que existe uma verdade absoluta, e eu não fiz isso. E se o tribunal me condenar pelo que eu não fiz, é um absurdo. Está errado. Não é relativo. Isso é objetivo, eu não fiz isso. Eu não matei ninguém. Eu não cometi estupro. Eu não desviei esse dinheiro. Se o tribunal me condenar, vai ser um absurdo. Ou seja, todo o sistema de relativismo é um impulso moralmente corruptor em direção à duplicidade. Você ter um padrão conforme te interessar mais. Ou seja, é necessário que todo mundo finja que todo mundo não está nu. Que o rei não está nu. Ele está nu. Ele está dizendo que não está, e nós temos que, então, fingir que não está. E o relativismo ele oculta a deserção doutrinária. Não é? Eu acho que é uma das coisas mais trágicas do relativismo na igreja dos nossos dias. Porque ele tem um efeito sobre a linguagem. Não é? Em uma cultura onde a verdade é estimada como algo objetivo, externo a nós mesmos, então nós devemos perseguir, abraçar, estimar, empregar para o bem das pessoas uma linguagem honrosa, que queira dizer o que nós estamos dizendo. E na verdade o uso da linguagem para uma pessoa é avaliado com base no fato se aquilo corresponde à verdade, e é isso que é a beleza da fala, do discurso. Mas quando a coisa objetiva desaparece, e eu acho que a igreja está no coração disso nos nossos dias, todas as palavras são só uma névoa que muda drasticamente. Não é mais a palavra uma serva da verdade.
não é? Agora ela se livra do jugo, da servidão, e ela assume um poder próprio. Isso dá origem a todo tipo de distorção na igreja dos nossos dias, já que isso é verdade no mundo, mas o mais importante é aqui. Então o objetivo da linguagem não é mais a comunicação da realidade, mas a manipulação da realidade. Você vê que as palavras que nós usamos, todas são as mesmas. Evangelho, cruz, Cristo, amar a Cristo. Mas o que essas palavras querem dizer? Não funciona mais na gloriosa capacidade de afirmar e abraçar uma verdade confessional, mas agora funciona na capacidade. Quase todos os sermões estão querendo encobrir a verdade e não definir a verdade. 90 anos atrás, John Grisham Machen, um teólogo importante, professor em Princeton, ele nasceu em 1881, morreu em 37, né, no século passado, 1937. Ele escreveu sobre essa corrupção relativística na igreja, já naquele tempo. Ele morreu em 37. Né? Ele diz assim: faz muita pouca diferença o quanto ele era pastor, né, teólogo. Faz muita pouca diferença o quanto ou quão pouco dos credos da igreja o pregador moderno afirma crer. E as igrejas afirmam crer. Ele diz: ele pode afirmar cada jota e tio da confissão de fé de Westminster, por exemplo, e ainda estar separado por um grande abismo da fé reformada. Não é que uma parte seja negada e o resto afirmado, mas tudo é negado, porque tudo é afirmado meramente como útil ou simbólico, mas não como verdadeiro. Essa visão utilitarista da linguagem é fruto direto do relativismo, ele está dizendo. Isso leva a um discurso evasivo e vago que permite o relativista induzir as pessoas a pensar que ele é ortodoxo. Ele vai dizer: olha, qualquer coisa fora do evangelho seja anátema. John Grisham Machen diz. Mas ouça a descrição surpreendente e bem atualizada. Parece que John Grisham Machen está falando agora aqui, quase 100 anos depois, sobre a mentalidade do relativismo na igreja. Ele diz assim: esse temperamento é hostil a definições precisas. Na verdade, nada torna um homem mais impopular nas controvérsias dos dias de hoje do que a insistência na definição de termos. Os homens falam muito eloquentemente hoje sobre assuntos como Deus, cristianismo, expiação, redenção, fé. Eles falam sobre isso, mas ficam muito indignados quando são solicitados a dizer em linguagem simples o que eles querem dizer. O cara diz: eu creio no evangelho. Então diz: o que é o evangelho que você quer? Diz exatamente o que é. Eles ficam indignados. Por quê? Porque eles podem, ele está dizendo, dizer assim: qualquer um que pregar outro evangelho seja amaldiçoado. Mas como ele nunca define o evangelho, todas as coisas que são pregadas, que são ditas ser evangelho, não são amaldiçoadas. Porque não há definição. É o que ele está dizendo: Deus, cristianismo, redenção, fé. Eles ficam indignados quando são solicitados em linguagem simples a dizer o que isso quer dizer. Porque aí ele não vai só poder pregar que qualquer um que se desviar do evangelho seja anátema. Vai haver um monte de evangelhos à sua volta que são anátemas. E ele não quer isso. Então ele quer falar o que o apóstolo Paulo falou, mas ele não quer definir o que é o evangelho, para que todas as coisas sejam o evangelho. Ele não quer definir. Ele diz que crê na confissão de fé de Westminster, mas ele não define nada. A maior parte nem conhece, né? Ele não tem definições. De todas essas maneiras, o relativismo ele então corrompe a vocação da nossa linguagem, que era para falar o que o evangelho é, de tal maneira que tudo que não fosse evangelho ficasse claro. Isso é exatamente o oposto do compromisso que Paulo tinha. Paulo tinha um compromisso, nós lemos no início, exatamente o oposto desse. Paulo sempre podia dizer o que não era o evangelho. Essas pessoas, ele está falando de pastores, de igrejas, são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque ele definia o que era crer na cruz. Não era simplesmente alguém dizer: eu creio na cruz. O que é? O que isso significa? Eu creio na expiação. Tá, o que significa crer na expiação? O que você está querendo? O que você diz? Define com palavras claras. John Grisham Machen está dizendo: defina o que é expiação. Porque se você definir isso não na maneira que a Bíblia definiu, então você não acredita na expiação.
Eu creio que nós somos salvos pela graça. Defina o que é ser salvo pela graça. O que é graça? Hoje, as pessoas pregam, 100 anos depois de Grisham Magnan dizer isso, eles falam, salvação só pela graça. Aí alguém ali prega um evangelho que claramente não é salvação pela graça. Mas ele diz, mas aquilo lá também é o evangelho. Você vê, é exatamente isso que ele disse. As pessoas não definem a palavra, elas dizem crer no evangelho, crer na expiação, crer na cruz, crer em Jesus, crer na Bíblia, mas elas não definem. O que ele diz, esse temperamento é hostil a definições precisas. Na verdade, nada torna um homem mais impopular nas controvérsias dos dias atuais do que uma insistência na definição de termos. Os homens falam muito eloquentemente hoje sobre assuntos como Deus, cristianismo, expiação, mas se forem solicitados a definir, eles ficam ofendidos, eles não querem definir. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:2, renunciamos aos modos vergonhosos e dissimulados de falar a verdade. Recusamo-nos a praticar astúcia ou adulterar a palavra de Deus. Mas pela declaração aberta, clara da verdade, nos recomendaríamos a consciência de todos diante de Deus. Quem dera que cada igreja, escola e denominação escrevesse sobre cada palavra pregada, ensinada e discutida. Não só falasse sobre Jesus, salvação, a cruz, salvação pela graça, mas que cada igreja definisse o que isso quer dizer. O evangelho, nós amamos o evangelho. O que é o evangelho? Mas a gente vive numa época, 100 anos depois dele, 90 e poucos anos depois dele, que isso se avolumou. Se John Grisham Magnan, em 1937, que ele morreu, ele disse que isso era o que imperava, imagine agora. Imagine se ele viesse hoje, não é? O relativismo é isso, disfarça a ganância da lisonja. Aparentemente o apóstolo Paulo ele foi acusado em Tessalônica, não pensei que essas coisas são novas, Paulo foi acusado em Tessalônica e em Corinto de pregar só por causa de dinheiro, que ele queria dinheiro dos convertidos, e quando ele responde a isso, ele mostra a ligação entre a bajulação e a ganância. Ele diz assim, nosso apelo em 1 Tessalonicenses 2, 3 e 5, nosso apelo não provém de erro ou impureza, ou qualquer tentativa de enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para sermos confiados com o Evangelho, assim pregamos ele, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus que prova os nossos corações, pois nunca viemos com palavras de lisonja ou bajulação, como você sabe, nem com pretexto de ganância. Deus é testemunha. O que é bajulação, queridos? Por que Paulo está dizendo isso? O uso da linguagem, a bajulação é o uso da linguagem para fazer alguém se sentir bem, para que ela faça o que eu quero. Ele está dizendo o seguinte, se eu quisesse o diante de vocês, eu teria falado o que vocês queriam ouvir. Mas eu disse exatamente o que vocês não queriam ouvir, porque a bajulação está ligada à ganância. É o que Paulo está dizendo. Quando o relativismo aboliu a verdade como governante da linguagem, a própria linguagem ficou à venda para quem pode pagar melhor. Se nós conseguirmos mais aceitação, mais prestígio, dependendo do que a gente fala, a gente coloca a linguagem à venda. Então o relativismo é o ambiente perfeito para transformar a linguagem em pretexto para a ganância. Por quê? Porque eu posso falar o que as pessoas querem ouvir, o que faz elas se sentirem bem. E eu posso ter ganância de dinheiro, eu posso ter ganância de aceitação, de aplauso, não é? E é por isso que Paulo diz, está chegando o tempo em que as pessoas não suportarão o ensino correto, mas com coceira nos ouvidos acumularão para si mestres de acordo com suas próprias paixões e vão se afastar de ouvir a verdade. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Então, contra esse impulso do relativismo, Paulo expõe a posição dele e nos convida a seguir. Não somos como outros pregadores, ele está dizendo, vendedores ambulantes da palavra de Deus, mas como homens sinceros, comissionados por Deus, aos olhos de Deus, em que falamos de Cristo. 2 Coríntios 2,17. Falamos diante de Deus, não vendemos a palavra de Deus. Em quinto lugar, o relativismo disfarça o orgulho e cobre ele com humildade. Jesus disse assim, quem tem um filho tem a vida. 1 João 5:12. Certa vez alguém me falou assim, bom, eu queria fazer uma coisa, ajudar um determinado grupo de pessoas, mas sem proselitismo. Ele era um pastor falando comigo.
Ele traz o seguinte: vamos fazer isso, mas não vamos falar nada sobre Cristo. Isso parece humilde, não é? E outro dia eu estava vendo um jornal falando sobre os cristãos não deviam pregar para judeus ou índios, ou enfim, porque isso era arrogante, né? Aquelas pessoas tinham a sua própria fé. E eu vi um monte de líderes cristãos dizendo a mesma coisa. E essa pessoa que falou comigo, ela achava a mesma coisa. O ponto da história é que você acredita em uma verdade que todas as pessoas devem abraçar, ou elas estão perdidas. E isso é visto como arrogante. E é visto como humilde. O relativismo, que vai aceitar todas as coisas. Mas se você acreditasse que quem tem um filho tem a vida e quem não tem um filho está perdido, você acharia que aquelas pessoas, a coisa mais importante é elas terem um filho. Não é? Porque a pouca ajuda que eu posso dar a ela nessa vida não vai adiantar muito. Se eu estico a vida dela por toda a eternidade, na verdade será até insignificante o tempo que ela vai passar nesse mundo. Então, a verdade com V maiúsculo, né? A verdade enraizada na realidade, a palavra objetiva de Deus, ela é enorme e imutável, a qual nós, pequenos humanos, devemos nos submeter. Não é? Nos submeter à verdade é humildade. O relativismo é arrogância, não é humildade. Mas hoje em dia, se você for relativista e falar algo que todo mundo se sinta melhor, as pessoas vão achar que você é uma pessoa dócil, amável e humilde. E se você falar qual é a verdade de Deus, vão achar que você é duro e você não ama as pessoas e que você é arrogante. Mas você vê, é o oposto. É o relativismo que é arrogância. É o relativismo que diz que Deus não é a fonte da verdade, que a fonte da verdade somos nós. Então, ele se apresenta como humilde o relativismo. Nós não somos inteligentes o suficiente para saber o que é a verdade para todo mundo. Nós estamos tentando fazer o melhor possível. Mas a gente observa que, imagine se você tivesse, alguém trabalhasse para você, você desse as instruções, e a pessoa lá fizesse tudo diferente, e a pessoa dissesse para você assim: olha, eu não sou inteligente o suficiente para entender as explicações. Eu sou humilde. Eu não sou arrogante de pensar que eu entendo as explicações. Isso é só uma farsa, não é? Porque quando eu digo isso, eu vou lá e faço o que eu quero, o que eu gosto, o que eu achei melhor e não o que o meu patrão mandou. Não é? Então você vê que isso não é resultado de humildade, é o resultado da arrogância. Não é? Cada um se desviar pelo seu próprio caminho é a razão que Isaías dá para as nossas iniquidades caírem sobre Cristo. Não nossa humildade. A única maneira pela qual o orgulho pode ser conquistado em nós é acreditarmos na verdade e sermos conquistados por ela, para que ela governe os nossos corações e não nós mesmos. Quando eu dou um jeito de cada um seguir o seu coração, ser humildade, e seguir o que Deus disse, arrogância, você vê o tamanho da minha arrogância. O relativismo, então, ele permite que o orgulho coloque roupas de humildade e pregue, e cultue, e fique na igreja, e ande nas ruas com uma capa humilde, quando na verdade o relativismo é a arrogância, é a autonomia contra Deus, e por fim escraviza as pessoas, que é como nós queremos terminar. João 8, 31, 32 diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso quer dizer que se nós cultivarmos uma visão da verdade que a torne inalcançável, inexistente, confusa, nós criaremos um tipo de cristianismo que nunca vai libertar ninguém, que é o que nós temos hoje em grande maioria. As pessoas não são libertas do pecado pela névoa do relativismo, pela não definição do que as coisas são. Elas ficam acorrentadas. Elas ficam escravas das suas paixões, das suas concupiscências. E existe um remédio para isso. O remédio está em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós perdemos isso,
perdemos toda a possibilidade de sermos libertos e de sermos santificados. Mas se o povo for desviado do amor à verdade, ele não fica mais livre. Ele fica escravo do pai da mentira e das suas concupiscências. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 2,10: eles perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não estamos jogando. O relativismo afasta as pessoas de tudo e faz isso dentro da igreja e fora da igreja, não é? E isso podia ser consciente ou inconsciente naqueles sacerdotes e naqueles anciãos, mas o fato é de que, de uma maneira ou de outra, isso deixa a pessoa completamente incapaz de ser livre, de ser santificada e de ter comunhão com Deus. A lista dos efeitos prejudiciais do relativismo podia continuar indefinidamente se nós fôssemos começar a aplicar as relações da sociedade, não é? Mas no final das contas, isso seria só um reflexo da arrogância final contra Deus. Portanto, nós nunca diremos não sabemos, não entendemos quando não queremos obedecer, não é? Quando aquilo me faz me sentir mal, porque foi essa a resposta daqueles homens: não sabemos, não é? Isso é escravidão. Eles não podem possuir a verdade porque eles estão escravizados pelo medo e pela vergonha de ser expostos, das pessoas verem a feiura deles. Então eles preferem encobrir todas essas coisas com uma resposta que eles sabem não ser a verdade, não é? Que não seja assim comigo e com você. Se você confia em Cristo para remover sua vergonha e sua culpa, então você confia em Cristo para protegê-lo do mal e levá-lo com segurança. Aquelas pessoas, se dissessem a verdade, talvez a multidão ficasse com raiva delas, elas pensaram, ou elas seriam envergonhadas. Se nós sabemos qual é a verdade, isso não importa. Se a multidão ou o mundo vai achar alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, nós temos que ver a verdade revelada de Deus em Cristo, claramente na sua palavra, como o tesouro supremo do universo. Então a gente vai estar livre para ver a verdade, abraçar a verdade. Quando ela nos sentir, fazendo nos sentir mal, isso é uma bênção. Quando ela nos faz nos sentir muito mal, isso é maravilhoso. Nós nunca vamos querer nos sentir de determinada maneira como algo pré-estabelecido para o que é a verdade, ou para o que a gente gostaria de ouvir. Então, você estará livre para ver a verdade, abraçar a verdade, amar a verdade, espalhar a verdade com paixão pela verdade, cujo nome é Cristo. Ele disse: eu vim neste mundo dar testemunho da verdade, por meio de quem e para quem são todas as coisas. E esse é o maior problema da nossa geração. E como a gente viu, e como a gente vê, e como Grisham Magin viu há 100 anos atrás, e como foi com aqueles sacerdotes na época de Jesus, esse não é um problema só do mundo. Ele é galopante na igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar.